Queridos, nós hoje pela manhã fizemos menção a um movimento em uma universidade nos Estados Unidos, em que grupos de jovens estão ali já há quase 300 horas, num momento de oração, de avivamento, diante do Senhor. Eu tenho procurado me aproximar um pouco mais dessas informações, e há testemunhos que tem havido curas, né, naquele meio, mover do Espírito Santo de Deus, quebrantamento, arrependimento, confissão de pecados, né? E ninguém efetivamente é líder. Eles estão ali e louvam a Deus e oram, buscam a presença de Deus ali juntos. Alguém compartilha a palavra de Deus, e é significativo porque o mundo todo está olhando para esse movimento, né? A imprensa internacional, mesmo aquelas que mais ignoram os movimentos aí do povo de Deus, tem que se curvar a uma realidade que tem mexido com o nosso contexto que nós vivemos, o mundo, o que nós estamos vivendo no mundo, não é? E o que mais alegra o meu coração é que nós temos visto muitos jovens. Na verdade, os jovens estão ali. Isso é maravilhoso. A gente muitas vezes tem enfrentado aí desafios grandes quando olhamos para a nossa juventude, para o momento também. E quando nós vemos que os próprios jovens estão buscando a presença de Deus, isso deve motivar o nosso coração, isso deve alegrar o nosso coração, e nós devemos também estar buscando mais intensamente. Eu não sei se você está feliz com a sua vida com Deus, se você está feliz com a maneira como você se relaciona com Deus, mas sempre há um pouquinho mais da graça para ser conhecida, da misericórdia, da bondade de Deus. Uma das coisas que a gente ouve com muita frequência é que Jesus Cristo te ama, Jesus Cristo nos ama, não é? É uma maneira de evangelizar. Você vê uma pessoa e diz assim: Jesus Cristo te ama, não é? E aí a pessoa diz: oh, amém e tal. Outra maneira que as pessoas dizem é: Jesus Cristo morreu por você, Jesus Cristo morreu pelos seus pecados. Essa mensagem, Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, ela está incompleta, porque quando Jesus morre pelos meus pecados, eu entendo que a morte de Cristo na cruz do Calvário me resgatou da minha condição de vida. Eu tenho que morrer com Cristo na cruz. Então eu estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A mensagem se completa aí. Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Puxa, Jesus morreu. Puxa, Jesus morreu. Mas a continuação da mensagem é de que nós, eu e você, devemos morrer com Cristo na cruz. Morrer para nós mesmos. Morrer para aquilo que sempre foi, que sempre existiu. Morrer para os nossos vícios, para a nossa presunção. Enfim, essa é a mensagem completa. Nós somos crucificados com Cristo, e não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós. Amém, irmãos? Entendeu o Evangelho? Não, o Evangelho é isso. Cristo morreu por mim, por você, amém. E eu morri com Ele. Já não sou eu que vivo. Aí você completou o ciclo. Aí você pregou o Evangelho. Texto de Lucas 23, 39 a 43. Abra sua Bíblia aí, ou você acessa aí no seu aparelho, e nós vamos ler juntos esse texto da palavra de Deus, para depois participarmos da ceia do Senhor. Lucas 23, 39 a 43 é o texto que nos conta, Lucas nos conta a segunda palavra, ou a segunda frase de Jesus, as palavras de Jesus na cruz. Jesus, quando está sendo crucificado, os evangelhos nos contam que ele fala 7 palavras. Essas 7 palavras são chamadas as 7 palavras da cruz. E aí esse texto de Lucas 23, os versos de 39 a 43, nos diz assim: Então um dos criminosos crucificados blasfemava dele, dizendo:
tu não és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro, repreendendo, disse: não temes a Deus, nem sofrendo a mesma condenação. Nós, na verdade, estamos recebendo com justiça o que os nossos atos merecem. Mas este homem nenhum mal fez. Então disse a Jesus: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. O evangelista Marcos observa que Jesus foi crucificado por volta da 3ª hora, do meio-dia. E ele nos conta que uma escuridão incomum tomou conta de toda Jerusalém, cobriu toda a terra, até a hora 9ª, ou seja, no meio da tarde. O texto de Marcos diz assim, 15:33 a 34: ao meio-dia desceu sobre toda a terra uma escuridão que durou 3 horas. Por volta das 3 da tarde, Jesus clamou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonastes? Aquelas últimas palavras ditas com bastante dificuldade, devido ao rigor do sofrimento da crucificação. A primeira palavra da cruz está em Lucas 23:34. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. A segunda palavra da cruz, Lucas 23:43. Hoje estarás comigo no paraíso. A terceira palavra da cruz, João 19:26-27. Mulher, eis aí o teu filho, eis aí a tua mãe. A quarta palavra está em Mateus 27:46. Meu Deus, por que me abandonastes? A quinta palavra, tenho sede, João 19:28. A sexta palavra, está consumado, João 19:30. E as últimas palavras da cruz foram: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, Lucas 23:46. Vamos ao texto que nós lemos aqui, irmãos, os versos 39 e 40. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhes insultos: você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo. Mas o outro criminoso repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sobre a mesma condenação? O que a gente aprende no texto de Lucas é de que não existe cristianismo sem cruz. Não existe a mensagem da salvação sem o sacrifício de Cristo. E a cruz fala da vergonha, da dor, do sofrimento. E a cruz é o melhor símbolo do cristianismo, porque nela nós vemos aonde chega a maldade humana e aonde chega a graça de Deus. É na cruz que nós temos a dimensão da maldade do homem, da nossa maldade. E é também na cruz que nós podemos ver o tamanho da graça de Deus, da misericórdia de Deus, da bondade de Deus em estar e em vir ao encontro do homem. E é na cruz de Cristo que eu sei quem eu sou. A cruz de Cristo revela quem eu sou. E eu me sinto amado. E eu me sinto uma pessoa perdoada, mesmo diante da história que eu carrego, da herança que eu carrego, mesmo diante das situações que eu já vivi. Nunca me eximi e nunca me coloquei como vítima diante dos meus erros. Nunca atribuí culpa a quem quer que seja, a não ser a mim mesmo, a meu egoísmo, a minha prepotência, a minha vaidade. E é na cruz que eu entendo aonde e da onde eu fui arrancado, da onde eu fui tirado. E nela está revelada uma das mais profundas promessas que o coração humano pode ouvir. Diz assim o texto de Lucas: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Não olhe para a cruz de Cristo
sem antes olhar para o próprio Cristo na cruz. Então não é só para a cruz que nós olhamos para aquele que tomou o nosso lugar na cruz. Isaías 53:12 diz assim: e foi contado entre os transgressores, pois ele carregou o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Isaías 53:12. Jesus foi contado entre os transgressores para que eu e você pudéssemos ser contados com os redimidos. O verso 41 nos diz o texto: mas o outro criminoso repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sobre a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem, mas este homem não cometeu nenhum mal. Irmãos, uma das coisas mais difíceis para nós é a confissão. Uma das coisas mais desafiadoras para mim e para você é a confissão. Eu já contei aqui a experiência que eu vivi sendo capelão numa das penitenciárias em Guarulhos. E todas as pessoas com quem eu conversava naquela penitenciária diziam que eram inocentes. Eles estavam ali injustamente, eles estavam ali pagando uma bronca que não era deles, alguma coisa assim. Raramente, rarissimamente vezes eu encontrei alguém que me disse: olha, eu estou aqui porque eu mereço. Eu estou aqui porque realmente eu fiz algo e aqui é o meu lugar. Encontrei-me uma vez com um senhor que, chorando após o culto, veio me confessar que ele havia assassinado a própria esposa. E ele disse: pastor, eu estou aqui e mereço essa punição. Eu não poderia ter feito o que fiz com a pessoa que eu mais amava. Raríssimas vezes. Na verdade, as pessoas na penitenciária e nesses lugares, eles não chamam pecado de pecado. Quando você vai conversar com alguém, ele fala de um artigo do Código Civil. Então, eu estou aqui por quê? A 171. 171, né? Estou aqui por tal código. Não há uma confissão. Eu estou aqui porque eu matei. Eu estou aqui porque eu roubei. Eu estou aqui porque eu cometi um crime. Não, se usa ali os artigos do Código Civil como uma maneira de atenuar, dizendo assim: não, eu estou aqui. Mas esse criminoso, e é interessante que a tradição nos conta o nome dos dois. Um era Gescas e o outro era Dimas. Esses dois ladrões aí eram parceiros de crime, né? Eles caminhavam juntos ali fazendo o mal feito, não é? E sempre estiveram juntos, aparentemente, porque foram apanhados e estavam ali naquela condenação. E de repente um de nós fizemos o que merecemos mesmo. Nós não estamos aqui injustamente, não. E os dois também tiveram a mesma oportunidade de ouvir as palavras de Jesus. Porque Lucas 23 nos conta que a primeira palavra da cruz foi: Pai, perdoa-lhes. A primeira palavra da cruz é perdão. E Jesus pronuncia essa palavra antes de hoje estarás comigo no paraíso. A nossa jornada de fé, ela começa com esse reconhecimento, com esse arrependimento, com esse reconhecimento de que realmente nós não somos o que deveríamos ser. Nós temos estado distante dos caminhos de Deus, fazendo o que nós imaginamos ser o melhor para a nossa vida. E nós precisamos também reconhecer que realmente essa confissão precisa ser feita diante do Senhor. E esse ladrão diz assim: nós estamos sendo punidos com justiça. Irmãos, não é tão fácil enxergarmos a nossa própria deficiência. Não é fácil. A gente sempre está buscando justificativas, a gente sempre está explicando alguma coisa, a gente está sempre tentando dizer que a culpa não é nossa, a culpa é de alguém, e que nós somos vítimas do meio, que nós enfrentamos a situação que nós estamos enfrentando, porque as coisas, ou as pessoas, ou a sociedade, ou o mundo que nós vivemos, tem nos empurrado para essa situação.
Jesus não veio ao mundo para trabalhar com os perfeitos. Jesus veio ao mundo para trabalhar com aqueles que se reconhecem, ou que reconhecem que são pecadores. E o passo é reconhecermos que nós estamos doentes, que há uma doença grave que está nos consumindo. E a nossa doença se chama pecado. Nossa doença se chama pecado. E como toda doença, ela vai crescendo dentro de nós, ela vai se enraizando dentro de nós e vai minando as nossas forças, roubando os nossos sonhos. E nós precisamos reconhecer que esse pecado, essa doença, precisa ser curada, e é só Jesus quem pode nos curar dessa enfermidade. Nós somos pecadores, não porque fazemos, não a partir do que nós fazemos. Nós somos pecadores porque a nossa alma perdeu o Deus Santo como referência. Somos santos assim. O pecado não é o que você faz. O pecado é você e eu termos perdido o Deus Santo como referência da nossa vida. E aí, tudo que nós venhamos a fazer, a praticar, a pensar, nós estamos cometendo e vivendo esse distanciamento de Deus. Olha o que diz Romanos 3, 23 e 24. Pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus, mas Ele em sua graça nos declara justos por meio de Jesus Cristo, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Todos nós carecemos da graça de Deus, do perdão de Deus, da manifestação da graça de Deus sobre nós. O verso 42 e o verso 43. Então ele lhe disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. O pedido daquele ladrão foi: lembra-te de mim. Esse homem tem uma revelação ao contemplar o Cristo na cruz, de manifestação de fé. Ele está dizendo: olha, lembra-te de mim. É um pedido com muita fé. É um pedido de alguém que realmente entende que agora é essa a oportunidade, é o momento de eu me entregar ao Senhor. E ele não está pedindo nada a Jesus para aquele momento, ele está pedindo para que o Senhor se lembre dele no dia da ressurreição. Ele crê na volta de Jesus e pede tão somente que Jesus se lembre dele. Lembra-te de mim, lembra-te de mim. Ele reconhece que não tem direito, não há nada que ele possa reivindicar, não tem mérito. Ele se vê como pecador, ele reconhece isso. E tudo que ele pede é isso: lembra-te de mim. Senhor, lembra-te de mim. Algum tempo atrás, havia um folheto que a gente usava para evangelizar, e nesse folheto estava escrito assim: aonde você vai passar a eternidade? Era um folheto. Lembra disso, Nelson? Quem lembra desse folheto? Olha, tem uma turma jurássica aí, bacana isso aí. Aonde você vai passar a eternidade? E a gente saía com esses folhetos no bolso, na bolsa, e a gente saía distribuindo esses folhetos, semeando assim a palavra, né? Divulgando a palavra de Deus. Tinha um carimbo atrás para identificar a igreja, né? Aonde você vai passar a eternidade? Aquele ladrão, ele vê Jesus como um rei. Ele vê Jesus como o Senhor dos senhores. Jesus não parecia um rei naquele momento, porque aquelas últimas, as horas anteriores à crucificação foram de tortura e de espancamento. Mel Gibson tenta retratar o sofrimento de Cristo, não é? E não tem como assistir aquele filme e não se emocionar com aquela situação que a indústria cinematográfica tentou retratar. Mas era aquilo mesmo.
espancamento, chicotada, carregar a cruz subindo um monte de 900 metros acima do nível do mar, e chegar lá para a crucificação, para ser crucificado, ensanguentado, machucado. Realmente ele não tinha aparência de rei, ele era o servo sofredor. Isaías diz que quando nós olhássemos para ele naquele momento, naquela circunstância, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. E esse homem vê um rei. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Sabe o que eu e você precisamos pedir diante das lutas da vida, dos desafios da vida, na nossa oração? É que o Senhor nos traga à mente a figura de Jesus como o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Essa imagem precisa ficar firme, ficar fixada na nossa mente, porque nós temos a certeza que realmente reinaremos como Jesus tem prometido a cada um de nós quando vier o seu reino. O advérbio de tempo, hoje, simeron, no grego, não promete a salvação para amanhã. É hoje, hoje. Não promete a salvação para algum dia. Não, é hoje. O advérbio aqui é hoje, é agora, é nesse tempo. Eu e você podemos ser salvos. Ter o nosso nome escrito no livro da vida não é algo para acontecer, mas é algo como uma promessa para hoje. É o tempo oportuno, que a palavra de Deus nos chama do tempo aceitável. Segundo aos Coríntios 6:2 diz assim: pois ele diz, eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Você já ouviu alguém dizer assim: eu vou deixar para tomar essa decisão mais tarde na minha vida? Ser crente agora, eu creio que serei privado de muitas coisas, porque realmente ser um crente em Cristo Jesus me coloca diante da condição de viver o Evangelho, de praticar os ensinos de Cristo, de ser identificado como um seguidor de Cristo. E algumas pessoas vão adiando isto, vão adiando. Eu me lembro de um hino que nós cantávamos na igreja: meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Não tinha um culto que não terminasse com esse hino. Era o apelo, era o momento do apelo. E naquele momento o pastor dizia assim: não se movimente agora, ore pelas pessoas que estão do teu lado. Controla essa sede, controla essa movimentação, porque nós estamos num momento em que entendemos ser um momento em que o Espírito Santo de Deus está lembrando a mim, a você e a todos do amor de Deus e da necessidade do arrependimento. Me parece que os apelos hoje são muito mais voltados para as necessidades do hoje, não para a salvação. Não para entregar a sua vida ao Senhor dos senhores, Rei dos reis, entendendo que a maior obra e a maior bênção que eu e você podemos receber é decidirmos entregar a nossa vida a Cristo. Os apelos hoje são para respostas para hoje. Seu desemprego, a necessidade de você comprar um carro, a necessidade de você resolver um problema com o médico amanhã, sua necessidade urgente. E é interessante que esse homem não pede nada para Jesus. Ele pede que Jesus se lembre dele quando entrares no teu reino. Quando você vier do seu reino, quando vieres do teu reino, ele reconhece que Jesus é inocente. Ele reconhece que Jesus é rei.
sabe que ele vai morrer com ele, mas sabe que Jesus vai voltar. Quando vieres no teu reino, é a primeira declaração de fé na ressurreição, na volta de Cristo. E ela não é feita pelos discípulos, ela é feita por esse homem, por um ladrão que encontra em Cristo a salvação. Ele creu na ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje estarás comigo no paraíso. Precisa de vela? Não. Precisa de penitência? Não. Precisa que alguém interceda por você depois que você partir dessa vida? Não. É hoje. Vai ter reencarnação? Não. Vai ter outras? Não. É hoje. O tempo é hoje. Hoje estarás comigo no paraíso. É hoje. Não tem purgatório. Não há ensino bíblico sobre o purgatório. Não há reencarnação. Não há cerimônias religiosas. Não precisa de vela. Não tem o sono da alma. Não existe o sono da alma. Olha o que diz 2 Coríntios 5, 6 e 8. Portanto, temos sempre a confiança e sabemos que enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Paulo diz que esse era o desejo dele, estar com o Senhor. Não o sono da alma, não a esperar o momento, não, era a certeza, e é a certeza de todo crente. É verdade que em alguns textos vai aparecer sobre os que dormiram no Senhor. É a palavra que aparece para dizer aqueles que morreram no Senhor, mas não que eles estão dormindo, como algumas doutrinas ensinam, não é? E é interessante que na Bíblia, Novo Mundo das Testemunhas de Jeová, esse texto aparece assim: te digo hoje, vírgula. Uau, essa vírgula fala muito. Estarás comigo no paraíso. Não tem essa vírgula. Essa vírgula foi o diabo que colocou. Estarás comigo no paraíso. Hoje estarás comigo no paraíso. Não é um tempo, em algum tempo. Jesus, só por Jesus é que nós somos salvos. Só por Jesus. Só por Jesus é que nós nos chegamos a Deus. Não pelas obras, não pela religião. Hoje estará comigo. A salvação não é outra coisa a não ser estar com Cristo. E é hoje. O tempo é hoje. O momento é agora. Por isso aquele hino, meu amigo, hoje tu tens a escolha, é muito oportuno. Vida ou morte, qual vais aceitar? Eu não sei qual a sua experiência nesse caminhar com Deus. Eu não sei se você tem frequentado igreja, não sei se você tem essa motivação no seu coração de compreender um pouco melhor a verdade do Evangelho, a palavra de Deus. Mas uma coisa nós podemos dizer a você à luz da palavra de Deus: você e eu, nós, só estaremos com o Senhor se realmente um dia nós pudermos confessá-lo como nosso Senhor e Salvador, e também fazer a oração que fez este ladrão, não é? Senhor, lembra-te de mim. Senhor, que eu não seja esquecido pelo Senhor, que o meu nome esteja escrito no livro da vida, que eu possa desfrutar da alegria de viver a eternidade com o Senhor. Baixe a sua cabeça, ore ao Senhor neste momento, veja seu coração, se há aí um momento na sua vida em que você confessou a Jesus como Senhor e Salvador. Você entregou a sua vida a Jesus. Você disse a Jesus o quanto você o ama e que você
deseja viver para a glória do nome dEle, reconhecendo que é pecador, que é pecadora, e reconhecendo a obra que Cristo realizou na cruz do Calvário, para que eu e você pudéssemos testemunhar essa salvação. Pai querido, aqui está o teu povo, aqui estamos nós, mais uma vez, e o nosso pedido ao Senhor é de que o teu Santo Espírito tenha liberdade de ministrar a cada coração nessa noite, porque neste momento em que ouvimos a tua palavra, somos convidados então a confessar os nossos pecados, nos arrependermos, experimentarmos o novo nascimento, a alegria do perdão dos pecados. Tantas coisas acontecem, a nossa mente, as nossas lembranças, as experiências que nós já vivemos, mas nós pedimos que nessa noite o teu Espírito possa trabalhar com liberdade em cada coração, possa haver salvação para a glória do teu nome. Pai, é isso que nós oramos, porque essa é a nossa missão, essa é a nossa responsabilidade, proclamar o Evangelho da graça de Cristo até que o Senhor venha. É isso que oramos, e assim oramos em nome de Jesus. Amém.